Eu acho que eu já ajudei vocês aí já, né? Gênesis capítulo 12, para ficar mais fácil, fica no 13 depois do 11. Ajudou aí, não ajudou, líder? Amém, glória a Deus. Gênesis capítulo 12. Amém? Posso ouvir um amém, né, irmão? Primeiro livro da Bíblia. Aí fica difícil para encontrar, vou ter que ir aí. Botar a mão na cabeça e orar, né, Júlio? Imposição de mão, né, Lidiane? Amém? Gênesis 12, capítulo 12. A gente vai ler uma passagem bem conhecida. Gênesis 12, verso 1. Amém? Podemos ler? Glória a Deus. Lá no verso 1 diz: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. Se quiser pôr embaixo para colocar. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar no Senhor mais uma vez. Pai, eu te rendo graça, Deus, por esse momento. Eu te rendo graça, Deus, pela tua palavra, pela tua presença, Deus. Espírito Santo, pela tua bondade, Deus, pelo teu amor para conosco, Jesus. Espírito Santo, essa casa é tua, Pai. Esse lugar é teu. Faz em nós a tua vontade. Muda em nós o que tiver que mudar, Senhor. Pai, que não seja aquilo que queremos, mas tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Muda, Espírito Santo, o que tiver que mudar. Transforma o que tiver que transformar. Toca no íntimo de cada um, Senhor, aqui nesta noite, Deus. Não nos deixe sair daqui da mesma forma, Pai. Espírito Santo, só o Senhor, Deus, que convence o homem do pecado. Espírito Santo, só o Senhor, Deus, que nos convence, Deus, de tudo aquilo que não te agrada. Pai, que nesta noite possamos nos arrepender de tudo aquilo, Deus, que não te agrada, Espírito Santo. Nos mostra, Deus, aquilo, Deus, que não nos faz bem, Senhor. Mas eu te peço aqui nesta noite, nos dá ousadia, nos dá força para romper, Deus, todo desânimo, para romper, Senhor, tudo aquilo, Espírito Santo, que não conseguimos fazer. Faz em nós aqui nesta noite. Espírito Santo, te damos total liberdade. A casa é tua. Vem com o teu mover, com a tua presença, e eu declaro aqui nesta noite vidas transformadas pela tua presença, Pai. Em nome do teu Filho Jesus, Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém? Esse menino já colocou ali o tema, que o tema de hoje vai ser Deus não nos chamou para o conforto, mas para o propósito. Diga para a pessoa que está falando: Deus não me chamou para o conforto. Diga: Deus me chamou para o propósito. É bom ouvir que Deus me chamou para uma vida maravilhosa, para uma vida de conforto, mas eu quero que você entenda: a caminhada com o Senhor, a caminhada com Deus, Ele trabalha por processos. Existe um processo na nossa vida para a gente desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós. Aqui onde a gente leu sobre Abraão, Deus chega para Abraão: deixa a tua casa, deixa a casa do teu pai, deixa a tua parentela, deixa a tua terra, Abraão, vai embora. Deus está pedindo algo para Abraão, Deus está trabalhando em Abraão. E é tão interessante que lá na frente, eu creio que todos aqui já ouviram, que Deus, Ele pede o único filho que Abraão tinha, que era Isaac. Mas, irmãos, eu quero que você entenda, é muito importante que você note que Deus chegou para Abraão e Ele pediu a Abraão aqui. Ele não pediu a Isaac imediatamente. Ele não pede logo a Isaac. Deus começa pelas coisas, Deus não começa pelas coisas difíceis.
Ele não começa a trabalhar em mim e você pelas coisas difíceis, ele começa pelas pequenas obediências. É um processo a caminhada cristã. Porque primeiro Deus chega para Abraão e fala: o que, Abraão? Sai da tua terra. Você tem que sair da sua terra. Abraão, você vai ter que se separar da sua parentela. Você vai ter que romper, Abraão, também com a casa de teu pai. E lá na frente você vai ver que Abraão vai, mas Deus diz: ó, deixa a tua parentela. Abraão leva quem? Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Se é sobrinho, é parentela. E lá na frente Deus vai pedir para Abraão também: ó, Abraão, você vai ter que romper com Ló. Você vai ter que deixar Ló para trás. Ló não pode mais caminhar com você, Abraão. Você com você, ou seja, Deus ele foi preparando Abraão passo a passo. Antes de pedir Isaac, Deus está trabalhando na vida de Abraão para poder pedir algo muito maior. Ele começou nas coisas pequenas. Assim também com a gente, Deus trabalha em processos. Tem coisas que Deus está te pedindo, querido. E Ele vai pedir a mim, Ele vai pedir a você. Mas uma coisa que eu quero que você entenda nesta noite, que Deus ele não queria Isaac. Deus, quando pede a Abraão o seu filho Isaac, Deus não queria Isaac. Deus queria Abraão. Tem coisa que Deus está te pedindo, mas Ele não quer o que Ele está te pedindo, Ele quer você. O alvo principal é você. E eu quero que você entenda nessa noite aqui, querido, está algo muito, algo que eu quero que você entenda aqui nesta noite. Pastor, mas Deus está me pedindo algo, Deus quer isso, não. O que Deus está te pedindo, querido, não é isso que Ele quer, o que Ele está te pedindo. Deus, Ele quer você. Eu quero que você entenda, Deus não quer o que nós temos. Deus não quer o que eu tenho. Porque tudo que eu tenho, tudo que você tem, veio dele. Deus, Ele não me pede nada. E não te pede nada que Ele não te deu antes. Tudo que Deus me pede, te pede, Ele te deu primeiro. Não existe nada, querido, que você entregue a Deus que Ele não te entregou primeiro. Talvez você vai aqui falar: pastor, mas a minha vida, Senhor, é tua. Mas a tua vida foi Ele que te deu. Amém. A vida que você tem foi Ele que te deu. Senhor, os teus passos são teus, mas a perna que você tem foi Ele que te deu. Ele não pede nada que Ele nos deu, porque Ele não deu primeiro. Senhor, mas os meus filhos, Senhor, eles são teus, mas os seus filhos foi o Senhor que te deu. Senhor, o meu dinheiro, o meu dízimo é teu, Senhor. Eu entrego a ti, mas o dinheiro que você tem foi Ele que te deu. Ele nunca me pede nada, e nunca te pede nada que Ele não nos deu primeiro. Antes Ele me pedir, Ele pedir algo a você, Ele te deu primeiro. Então entenda que você temos que ter esse coração para com Deus, um coração dessa maneira para com o Senhor. Então, porque Deus está pedindo algo, pastor, para nós? Porque Deus não quer coisas. Deus, Ele quer você. Deus não quer o seu dinheiro. Deus, Ele quer você. Lembra daquele jovem rico, que ele chega diante de Deus e fala: Pai, o que é que eu faço para ser bom? Jesus olha para aquele homem bom, só existe um. E Jesus começa a falar dos mandamentos para ele: porque o Senhor é todos os mandamentos que eu tenho, por isso eu tenho. E o Senhor olha para aquele jovem e fala para ele: mas uma coisa te falta, vende tudo que tu tem e dá os pobres. E quando o Senhor fala isso para aquele jovem, o que é que acontece? A Bíblia diz que ele vai embora, ele deixa tudo para trás. Porque o Senhor mandou ele vender? O Senhor queria as coisas que ele tinha? O Senhor estava mostrando que ele não servia a ele por completo ainda. Algo nele precisava ser mudado. O Senhor não queria o dinheiro dele, o Senhor queria ele. E se você não se entregou a Ele por completo ainda, Ele vai te pedir algo, porque Ele quer você. O Senhor, Ele não quer coisas, querido. Isaac era apenas um teste na vida de Abraão, mas Abraão era o alvo principal. O que Deus está te pedindo hoje é apenas um teste, mas o alvo é você. Querido, se Deus tivesse pedido a Isaac no primeiro dia,
primeiro momento, talvez Abraão não teria entregado. Talvez Abraão não tinha entregado o filho a ele, mas por que Abraão entregou? Porque Deus começou passo a passo, trabalhando nas pequenas obediências, até chegar em algo profundo, querido. Quero que você entenda, Ele só pede o próximo passo quando Ele já formou em nós o que precisamos para obedecer. Ele só vai te pedir algo profundo quando Ele formar em mim e quando Ele formar em você a obediência. E se você não aprender isso, se você não tiver um coração para com Deus, achando que Deus, Ele quer o que você tem, você não entendeu nada. Deus não quer coisas. Deus não quer bens materiais. O que Deus quer é a mim, o que Deus quer é a você. Agora tem coisas que Ele vai nos pedir. E uma das primeiras coisas que eu quero falar para você, querido, Abraão, ele teve que deixar a sua terra. Uma das primeiras coisas que Abraão fez, ele teve que deixar a terra dele. Ele teve que sair da terra. E o que é deixar a terra? Quando Deus fala para Abraão deixar a terra, Ele está falando sobre deixar lugares. Abraão tinha que sair daquele lugar. Abraão tinha que largar a terra dele. Abraão ele tinha que sair dali. E para alguns aqui, querido, deixar a terra significa literalmente deixar alguns lugares que costuma ir. Alguns lugares vai ter que ficar para trás. Tem gente aqui que para viver um propósito, você vai ter que precisar largar a balada. A terra que Ele está falando para você, talvez aquele propósito que Ele tem para você, Ele está dizendo para você, filho, larga a sua terra, larga essa balada. Não tem como você viver um propósito e viver nessa balada. Deixar a terra pode ser também deixar aquele barzinho, deixar para trás. É deixar a sua terra, deixar para trás. Em algum lugar que você tem que entender que deixar a terra é deixar lugares que não te cabem mais, não cabem mais com a sua vida espiritual. Lugares vai ter que ficar para trás. É deixar a terra. Pastor, o que eu preciso deixar? Talvez a terra que você precisa deixar é aquela vida que não condiz com o propósito que Deus tem na sua vida, que não condiz aquilo que Deus tem para você. Alguns lugares que fizeram parte da sua história, mas não faz parte mais do seu destino. Pastor, esse lugar fez parte da minha história, mas ele não faz parte do teu destino. Tem lugares que fez parte da nossa história, mas ele não tem nada a ver com o meu destino mais. Ele não tem nada a ver com o meu propósito. Deixar a terra também, diga para a pessoa que está do seu lado, é deixar a cultura. Deixar a terra também significa deixar a cultura. Tem cultura, querido, que serviu para a nossa juventude, mas não serve para o nosso propósito. Cultura, às vezes ela vai ter que ficar para trás. Não importa em que cidade, estado você é, não importa que nação você é, cultura ela vai ter que ficar para trás. Você não serve a cultura do governo, você não serve uma cultura brasileira, você não serve uma cultura do machismo, você não serve uma cultura de uma religião, você serve a cultura do reino dos céus. Pastor, mas eu fui criado, pastor, e eu tenho essa cultura, veio da minha família. Minha mãe me criou assim, meu pai me criou assim, e Deus está dizendo: Abraão, você vai ter que deixar sua terra, a cultura vai ser quebrada. Aquilo que foi implantado em você vai ter que deixar para trás. Para você, homem, você não tem que tratar a sua esposa como a cultura do mundo deixa. Você tem que tratar a sua esposa como a Bíblia diz. Você não tem que criar os seus filhos como o governo diz. Você tem que criar o seu filho como a Bíblia diz. Não é aquilo que o homem está impondo, mas é a cultura. A gente serve a cultura do reino dos céus. Não é a cultura do mundo, não é aquilo que o mundo está dizendo, não é aquilo que o mundo está impondo. Pastor, mas o mundo mudou, mas a palavra de Deus ela permanece a mesma. Ela não mudou. Pastor, mas eu fui criado assim.
te dizer, onde a gente lê o nome de Abraão, ele começou, quando Deus disse falar, Abraão, deixa a tua terra, era Abraão, não era Abraão. O que significa Abraão? Significa pai. Lá na frente você vai ver, Deus muda o nome de Abraão para Abraão. Agora o nome dele sai de pai para pai de multidões. Pastor, mas foi meu pai, eu fui criado dessa maneira. Então, mas teu pai celestial, ele tem algo muito melhor para tu. Querido, mas a gente deve ter cuidado com a cultura. A cultura, ela nos cega. A cultura, ela nos prende. A cultura, às vezes, ela nos escraviza, porque a gente acha que foi criado assim, eu vou morrer assim, meu jeito é assim, pastor. Deixa eu te dizer, irmãos, vou trazer uma cultura aqui para você entender. Vamos fazer um exemplo aqui, uma igreja tradicional, cheia de banquinho aqui, um monte de pastores sentados aqui, cochilando com a Bíblia na mão, fazendo que está acordado. Eu só venho para cá de terno, gravata, bem tradicional, não estou dizendo que é pecado. Eu não estou dizendo que é pecado, mas uma igreja bem tradicional. Se eu lhe ver pergunta na rua, não dou a paz do Senhor, eu sou tradicional. Aí eu carrego essa cultura. Uma igreja o quê? Vocês estão comigo? Tradicional. Por exemplo, eu vou andando na rua, de repente na rua, meu telefone, para você entender melhor. Quem conhece aqui o orelhão? Todo mundo conhece, vai eu que sou velho aqui, todo mundo sabe o que é um orelhão. Aí o orelhão na rua toca. E eu vou atender aquele orelhão. E quando eu atendo, começa a tocar, eu não vou atender, porque a gente é curioso. A gente sabe que não é pra gente, mas a gente quer ver quem está ligando. E quando eu atendo, é o pastor Cícero. Sou eu. Deus mandou ligar para o senhor. Esse telefone é da sua casa? Não. Mas Deus mandou ligar para o senhor. Como é que você ficaria na hora? Rapaz, é de Deus a mensagem. Deus mandou dizer que Ele ouviu a sua oração quando você orou pela sua filha ou pelo seu filho ontem de madrugada. E Deus mandou dizer que Ele está derramando cura sobre a sua casa. Eu não sei como você ficaria, mas eu já ficaria como todo arrepiado. A mensagem. E eu ali naquele telefone, eu pergunto: de onde você é? Não estou discriminando o lugar, meu Deus, você sabe que eu não sei como vou falar. Sou da favela, eu moro na favela do Sapo. Não é um lugar, eu quero que você entenda, não é um lugar, eu só estou falando para você entender melhor. Aí eu vou falar para ele, irmão, é perto da nossa igreja. Leva uma palavra lá no culto de domingo. Você é profeta. Eu falo, sou profeta de Deus, pastor. E domingo eu conto para você na nossa igreja. Porque eu sou a igreja, é o quê? Tradicional. A igreja terra, gravada. E no domingo a gente está aqui, todo mundo esperando o pregador. De repente, eu abro essa porta, entra aí com uma bermuda. De bermuda, uma sandália daquele, no dread. Ei, pastor! Tudo bom? Porque eu sou o profeta, pastor. Deus me usa. Você acha que ele pregaria na igreja tradicional? Você acha que ele pregaria? Por quê? Porque a cultura fala mais alto. Porque a cultura impõe rótulo nas pessoas que uma pergunta não é homem de Deus, ele não é mulher de Deus. Então cuidado com a cultura que você carrega na sua casa para impor na vida dos seus filhos. Cuidado com a cultura que você foi criado para não colocar sobre a vida dos seus filhos. Porque às vezes nascemos e fomos criados numa cultura mundana e a gente acha que tem que ser desse jeito. Eu não estou dizendo da maneira que teu pai te criou, você não tem que honrar, honre ele. Mas existe uma cultura celestial. O nosso Pai celestial. E quando a gente conhecemos a ele, a cultura tem que ser deixada para trás. Deus estava falando para Abraão: Abraão, deixa a tua terra, Abraão, cultura tem que deixar para trás, Abraão. Você vai ter que deixar a sua terra, a cultura vai ter que ser quebrada. E a segunda coisa que Deus está pedindo para Abraão, sabe o que Deus está dizendo para Abraão? Abraão, deixa a tua parentela. Abraão, você vai ter que deixar a sua parentela, Abraão. Olha o que Deus está pedindo para Abraão, assim como Abraão. Muitos de nós carregamos logo. Abraão está pedindo, o Senhor pede para Abraão: Abraão, deixa a tua parentela. Mas Abraão, ele leva Ló. Pessoas, querido pastor, e como o que o Senhor quer dizer para mim? Que assim como Abraão, eu estou carregando Ló. Pessoas, querido, às vezes está carregando opiniões, hábitos, que às vezes não são maus, mas eles te atrasam.
Pois às vezes que não é que é mal, mas se atrasa. Enquanto nós estiver conosco, certas promessas, às vezes ela não vai se cumprir na nossa vida. Sabe por falta de quê? Por falta de lugares que às vezes está ocupado, que precisava estar livre. Ló, não quero dizer que Ló com Abraão, não era que Ló era do diabo. Não era que Ló era uma pessoa do diabo, mas ele ocupava um espaço que era para estar livre na vida de Abraão. Ele ocupava um espaço ali que não era para ele estar com Abraão. Quero dizer para você, querido, crescer ao ponto de ouvir a Deus. Eu e você temos que crescer ao ponto de ouvir a Deus acima de todas as coisas. Crescer ao ponto de ouvir ao Senhor acima de tudo. Quando casamos, querida, a nossa família é esposa e filhos. O restante, ele é parente. E Deus estava falando para Abraão: deixa a tua parentela, Abraão. Deixa a tua parentela. Muitos quero falar aqui para você, homens e mulheres. Eu quero que você entenda aqui nesta noite. Talvez você fale: pastor, mas o Senhor só está me confrontando. Mas eu quero que você entenda nesta noite. Deus falou para Abraão: deixa a tua parentela. O que é deixar a parentela? É eu entender que quando eu me caso, a minha família é a minha esposa e o meu filho. O restante eles são, diga para a pessoa do seu lado, parentes. A sua família é a sua esposa e seu esposo. E os seus filhos. Porque tem homens e tem mulheres que não crescem. Qualquer probleminha leva para a mãe e leva para o pai. Não leve problema para sua mãe. Não leve problema para dentro de casa. Lembre que a sua família agora é sua esposa, seu esposo e seus filhos. Não leve a mãe junto, amor. A tua comida é boa demais, mas a de mãe. Tua comida é maravilhosa, mamãe. Igual a de mamãe não tem não. Cuidado, filho, com isso. Você agora mora com sua esposa, não é próxima mãe. Olha para ela e você vai dizer: amor, seu macarrão é o melhor. Eu nunca comi um igual. E você não está mentindo, talvez está duro. Eu nunca comi um igual. Você não vai estar mentindo, às vezes você está com mais não. Seja esperto. Aí depois tem criança aqui hoje, esse cara das crianças lá na sala. Aí depois está reclamando: pastor, minha esposa não procura, não é? Mas que filho, você casou, vai para estar com sua mãe dentro de casa? Ah, porque mamãe era isso, mamãe era aquilo. Ei, larga a tua parentela. Abraão, deixa a tua parentela. E Deus, querido, estava falando isso para Abraão: Abraão, você vai ter que largar a sua parentela. E às vezes, em nós, temos que colocar isso na nossa vida e largar a nossa parentela. Não se leva, querido. Pastor, agora eu sou casado, então. A Bíblia diz que quando o homem e a mulher se casam, eles se tornam uma só carne. Deixe pai e mãe. Deixe pai e mãe. Eu lembro esses dias, minha esposa com meu filho. Mãe. Ele falando: mãe, a senhora me ama. Ela olhou para ele e falou: meu filho, eu te amo. Mamãe, eu sou o primeiro da sua vida. Ela olhou para ele e pensou: falou, desculpe, mas primeiro da minha vida é Deus, segundo seu pai, depois você. Como assim, mamãe? Ela olhou para ele: ele vai ficar comigo, um dia você vai embora, eu fico aí. Pastor, isso é duro demais de falar isso. Mas entenda, você ama os seus filhos, mas primeiro da sua vida não é seus filhos, é sua esposa, é seu esposo. Seus filhos vão embora, quem vai ficar com você é ele. Seu filho um dia, sua filha vai casar. E quem vai ficar cuidando de você é seu esposo e a sua esposa. Não, pastor, mas é meus filhos. Não. Primeiro a sua vida é Deus, segundo seu esposo e sua esposa. Seus filhos um dia vão embora. Se vocês não tiverem uma aliança um com o outro, a sua carne não tem. Nem todos os filhos, mas tem filhos que nem vai lembrar nem lembra dos pais.
Tem filho que nem lembra dos pais e da mãe que tem. Então entenda, eu quero que você nesse texto está falando isso. Deus estava falando para Abraão: Abraão, deixa a tua parentela. Deixa a tua parentela. Sai da casa do teu pai. Você vai ter que ir embora, Abraão. Porque tem pessoas, querido, que casam e ela parece ir embora com o pai. Tu tá onde? Eu estou em casa. Na casa de quem? Na casa de mamãe. Você não está em casa. Em casa da sua casa. Você está na casa da sua mãe. Era a sua casa quando você morava lá. Agora a sua casa é na casa da sua família, com a sua mulher e seus filhos. A casa da sua mãe não é mais sua casa. Casa de mãe é bom. É ou não é? Quem não gosta de casa de mãe? Eu gosto da casa da minha mãe. Casa de mãe é maravilhosa. Mas eu não posso chegar na casa dela da mesma maneira que eu chegava antes. Porque agora não é minha casa mais. Ah, pastor, mas eu sou filho, sim, mas não é sua casa mais. Estava conversando com um jovem, não quero citar nome, e ele falou: vou para casa. Eu falei: para casa? Ah, sim, vou para casa, beleza. Dá um recado lá: não, mas eu não vou para casa, não, é para casa de mamãe. Eu disse: então, filho, você já está errado, lá não é sua casa. Não é sua casa, é a casa da sua mãe. Não, você sabe qual é o problema? Que você cresceu, mas continua bebê. Primeira casa da mamãe não é sua, é dela. Aprenda que a casa sua é a casa que você mora com a sua esposa, lá é sua casa. Ah, pastor, mas não. Filho, está errado. Por isso que Deus está falando para Abraão: larga a tua parentela. Agora, largar a parentela, eu quero que você entenda, também não é abandonar a família. Largar a parentela não é eu não vou mais no almoço da minha família. Eu não vou mais numa festa da casa da minha família. Eu não vou mais numa festa de 15 anos. Eu não estou falando que largar a parentela não é abandonar a família. Largar a parentela, eu amadureci e saber que agora eu tenho a minha família. Eu posso, pastor, mas o senhor vai em alguma festa da sua família e se lá tiver bebida, eu posso ir. Ah, pastor, o senhor não bebe. Não vou beber. Eu vou lá em nome de Deus, falo o que tem para falar, falo com todo mundo e vou embora. Vamos embora. Para não ficar nas minhas palavras, abra sua Bíblia lá em Gênesis 13. Gênesis, capítulo 13. Passa mais um livro. Gênesis 13. 13, 14. Amém? Olha o que diz, lá em Gênesis 14, 13, 14 diz: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte e para o sul, e para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Sabe o que Deus estava dizendo para Abraão? Abraão, vai ter que largar a tua parentela. Mas Abraão, ele leva quem? Ló. E Ló era sobrinho de quem? De Abraão. E o que é que acontece aqui, querido? Porque Deus não mostrou a Abraão a terra antes. Porque Deus não mostrou a Abraão aquilo que ele tinha para ele antes. Sabe por que Deus não mostrou? Porque nós estávamos juntos. Eu quero te dizer, tem pessoas que Deus vai ter que tirar a sua vida para poder erguer os olhos e te mostrar o que Ele tem para você. Deus falou para Abraão: você vai ter que deixar sua parentela. Ló estava trabalhando para Abraão viver a promessa. Deus estava Ló estava trabalhando com Abraão viver tudo aquilo que Deus tinha para ele. E a Bíblia diz que quando o Senhor separa os dois ali, que Ló vai para um lado, Abraão vai para o outro, o Senhor olha para Abraão: Abraão, agora ergue os olhos, que eu vou te mostrar a terra que eu te prometi. Abraão, ergue os olhos, que eu vou mostrar para você tudo aquilo que eu tenho para você. Há uma coisa, querido, que Deus só revela depois que acontece. Coisas que Deus vai revelar na minha vida que só vai acontecer quando eu e você tirar peso das costas que não é para estar carregando. Pastor, o que é que Ló representa? Às vezes Ló representa na sua vida um perdão que você não liberou ainda. Você está carregando um peso novo nas suas costas. E quando você tiver
estiver carregando Ló, você não vai poder viver a promessa. Enquanto você estiver carregando mágoa, caminhando, às vezes até orando, buscando direção, mas você não consegue enxergar nada, porque o coração está ocupado com aquilo que Deus pediu para você deixar para trás. E enquanto o seu coração passou, mas eu oro, eu busco, mas enquanto você não deixar para trás aquilo que Deus pediu para deixar, Ele não vai poder te abençoar. Deus falou: Abraão, eu vou te mandar para uma terra e eu te mostrarei. Agora tu tem que deixar quem? A tua parentela. Deus, Abraão leva. Não. E enquanto não se separou, Deus não mostrou a ele, querido. Tem gente carregando peso morto. Como assim, pastor? É assim. Coisas que já passaram. Mas você não perdoa, não libera, não solta. Continua agarrado com isso. Continua levando Ló, e quando você estiver levando Ló, querido, você não vai viver as promessas de Deus, porque está atrapalhando você. Ló, às vezes, ele vai ter que deixar para trás. Pastor, mas aquela pessoa, pastor, me matou, aquela pessoa me machucou, pastor, aquela pessoa fez isso, aquilo comigo. Deus já mandou deixar para trás. Larga Ló, que Deus vai liberar promessas sobre a sua vida. Carregar Ló, querido, carregar Ló é um morto, um peso morto nas tuas costas. Carregar Ló, cada dia vai se tornar mais pesado. É carregar algo morto que não te faz bem, que não te traz paz. Está na hora de deixar Ló para trás. Está na hora de você viver a sua vida. Está na hora de você encerrar, dizer: Deus, encerrou aqui, eu quero deixar Ló para trás. Porque Deus só mostrou a terra para Abraão quando Ló ficou para trás. Enquanto você insistir em carregar Ló, você não verá aquilo que Deus quer mostrar a você. Pastor, eu preciso perdoar. Perdoa. Porque, querido, só quem larga o passado consegue enxergar o propósito no seu futuro. Enquanto você estiver preso ao passado, você não vai conseguir viver o seu propósito, não vai conseguir enxergar o futuro. Deus falou para Abraão que ia mostrar a terra, mas Abraão levou Ló. Enquanto não largou Ló, ele não conseguiu enxergar aquilo que Deus falou. Deus não mostrou ele. Tem pessoas, eu quero que você entenda, tem pessoas que às vezes ela vai ter que sair da nossa vida. Tem pessoas, às vezes, que vai ter que se deixar para trás. Agora também não chega amanhã, pastor, eu deixei minha esposa. Deixei minha esposa, mas você não tem que deixar para trás. Eu já dei o primeiro passo. Vou o pastor que mandou outro pro culto. Cuidado. Mas depois eu estou falando de casamento. Amanhã não chegar a dizer: ó, pastor, me separei, a palavra foi para mim. Recebi, foi uma bênção. Cuidado, não estou mandando você largar sua esposa, e sua esposa, você que é casado aqui, para dizer: pastor, cuidado para não pegar a palavra aí pela metade e entender de outra forma. Estou falando de pessoas, não é esposa, não é esposa, vai ter pessoas que Deus vai ter que tirar da nossa vida. Ela vai ter que ficar para trás. Tem pessoas que são Ló da nossa vida, está atrapalhando da gente viver no propósito. E não é porque ela é do diabo, não. É porque o que Deus tem para você é diferente do que tem para ela. Ló, ele foi para um lugar, Abraão foi para outro. Porque o que Deus tinha para Abraão era uma coisa, para Ló era outra. E os dois tinham que se separar. E sabe, para separar começou a acontecer o quê? A Bíblia diz que começou a haver briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Deixa eu te dizer, querido, às vezes Deus vai ter que criar situações entre você e pessoas para separar vocês, que é o único jeito de separar, para poder você viver a promessa. Às vezes vai ter que haver contenda na família, pastor, que é isso, né? Para você poder viver a promessa, porque está atrapalhando você. Deus teve que causar entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão situações para que os dois se separassem, porque se tivessem medo não se separavam. Porque Ló levou,
Mas Abraão levou. Não era para levar. Deus disse era para deixar tudo. Larga a sua parentela. Deixa tudo para trás, mas ele levou. E Deus teve que causar o quê? Situações. Deixa eu te dizer, eu quero que você entenda aqui nesta noite. Cuidado com pessoas que estão ao seu lado. Que só está atrapalhando o propósito de Deus na sua vida. Porque se ela for um empecilho na sua vida, você nunca vai enxergar aquilo que Deus tem para você. Deus só vai mostrar quando ela sair. Tem pessoas que é para andar ao nosso lado, mas tem pessoas que não. Lembra do que eu falei aqui já no culto? Vou citar mais uma vez para vocês. Diga para a pessoa que está do seu lado: tem pessoas na nossa vida que elas são escola. E tem outras que são coluna. Qual a diferença de uma pessoa que é escola para outra que é coluna? Escola, quando tira, cai. Coluna cai. Tem pessoas que andam com você só como escola. No momento que ela puder te derrubar, ela te derruba. No momento que ela puder te derrubar, ela te derruba. Ela é apenas uma escola. Mas tem pessoas que é coluna para você. Ela será a base. Ela será um instrumento de Deus para você. E coluna e escola, ela tem que ficar para trás. Ló teve que ficar para trás. Não era apenas uma escola. Ele não fazia parte da promessa que Deus tinha para Abraão. A promessa que Deus tinha, aquela promessa era para Abraão. Então cuidado, querido. Pastor, mas essa pessoa é tão bonzinha, eu gosto tanto dela, eu gosto tanto dele. Mas não é para estar ao seu lado, está atrapalhando você viver a promessa de Deus. Está atrapalhando você viver tudo aquilo que Deus tem para você. Deus só mostrou a Abraão a terra quando Abraão decidiu deixar o para trás. Terceira coisa que eu quero falar para você e última: deixa a casa do teu pai. Primeiro, Deus pede para Abraão largar o quê? A terra. Deixa a tua terra. Agora, Abraão, tu vai ter que deixar a tua parentela. E agora, Abraão, tu vai ter que deixar a terra. O que significa deixar a terra, pastor? Significa deixar a casa do teu pai. Não é apenas sair fisicamente do lugar, mas é deixar para trás selos, marcas, apelidos, culturas e rótulos que foram colocados sobre você, mas que não representam a Deus. Deixar a casa do pai, querido, não é apenas sair fisicamente, não, mas é deixar coisas que foi colocado sobre a sua vida para trás, que não representam a Deus. Como eu falei para você, Abraão, ele significa o quê? Pai de multidões. Mas Abraão, ele significa o quê? Pai. E quem colocou o nome de Abraão? Pai. O pai dele colocou o nome dele Abraão. E Deus vem e coloca o nome dele agora Abraão, que significa pai de multidões. E esse nome que eu dei para ele foi Deus. Isso nos ensina algo profundo. Existem nomes que a nossa família nos dá, mas existe nome que é Deus que nos dá. Existe nome que foi nossa família que nos deu, mas tem nome que é Deus, querido, que nos dá. E nome que Deus dá sempre é maior. É nome que nos carrega alinhado com um propósito. E talvez hoje aqui você carrega rótulos do seu passado, do seu pai, seus pais colocaram em você e não são para carregar. Talvez você está aqui hoje, você é a pessoa que você já ouviu. Você já ouviu muito. Você é igual ao seu avô. Você é igual ao sua avó. Você é burro como a sua mãe ou como o seu pai. Ah, você é rebelde. Ah, você vai ser um fracasso. E talvez tudo isso você já ouviu. Na nossa família é sempre assim. E você é só mais um. Rótulos que foi colocado na sua casa, e essas palavras criam um selo, marcam, que tentam definir você. Mas eu quero dizer para você, nada disso veio de Deus. Nada disso vieram do Senhor. Eu quero contar aqui para você entender um exemplo de dois filhos. Dois homens de 25 anos, gêmeos, criados na mesma casa, com a mesma cultura, com a mesma doutrina, com a mesma educação, com o mesmo dinheiro, criado pelo pai alcoólatra. Os dois gêmeos, a mesma educação, e com 25 anos o rapaz chega para um daqueles gêmeos e fala para ele: por que você se entregou à cachaça?
Por que você só vive bêbado? E sabe o que ele respondeu? Olha para o meu pai. E olhando para o outro, nunca bebeu, entregou a vida dele ao Senhor quando era jovem. Nunca colocou um copo de bebida na boca e perguntaram a ele: por que você não bebe? E ele olhou para aquele homem e falou: olha para o meu pai. A mesma história, mas duas visões diferentes. Um olhou para o pai e disse: eu não quero ser desse jeito. O outro preferiu seguir o caminho. A maneira de olhar muda a história. A maneira de ver muda a história. Quebra a cultura. A maneira de olhar as coisas muda a nossa vida. O mesmo exemplo, a mesma educação, mas uma maneira diferente de enxergar. Se você estiver olhando para a sua casa com os mesmos olhos, da mesma maneira, pastor, meu pai batia na minha mãe. Não bata nas suas filhas. Pastor, meu pai me espancava, não espanca os seus filhos. Deixe a tua terra, deixe a tua parentela, deixe a casa do teu pai. Culturas, rótulos, vai ter que ficar para trás. E o Senhor está falando para Abraão: você vai ter que deixar a casa do teu pai. Ah, pastor, meu pai agia assim. Você não é seu pai, faça diferente. Tem pessoas, eu quero que você entenda, tem pessoas que o pai cria, ensina, faculdade, coloca para ser médico, o melhor médico. Mas às vezes ele vai ser médico por causa do pai. Ele não está vivendo o sonho dele, ele está vivendo o sonho do pai. E se você não estiver vivendo o seu sonho, você vai ser um péssimo médico. Porque o sonho não é seu, o sonho é do seu pai. Não estou dizendo aqui que você tem que desonrar, não. Mas você tem que ser aquilo que Deus lhe criou para ser. Viver o propósito que Deus tem para você. Viver tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, querido. Ei, você que é pai, você que é mãe, eu quero que você entenda aqui nessa noite. Presta atenção no que eu vou falar agora. Daqui a 100 anos, você não vai estar vivo mais, com certeza nenhuma. 100 anos, as crianças aqui vão errar. Mas daqui a 100 anos, os seus bisnetos, tataranetos, seus netos, as pessoas vão olhar para ele: qual o Deus que você serve? Ele olhar e falar: eu sigo o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe. Eu sigo o mesmo Deus que ele, o Deus que ele pregou, o Deus que ele ensinou. Eu sigo o mesmo Deus dos meus avós, dos meus tataravós. Eu sigo o Deus dele. Cultura tem que ser quebrada. Pastor, mas na minha família adorava imagem, adorava não sei o que, lá das contas. Não importa. Deus estava falando para Abraão: deixa a casa do teu pai. Teu pai tem uma cultura para você, mas agora, Abraão, eu vou formar uma nova cultura em você. Agora é a cultura dos céus. Ah, Senhor, mas eu fui criado desse jeito. Então, Abraão, mas agora eu tenho algo novo para você. Não é o que você aprendeu na casa do seu pai, é o que eu tenho para você agora. Mas para você viver o que eu tenho, você vai ter que deixar a casa do seu pai. Não dá para você viver, Abraão, quando você estiver impregnado na cultura, na doutrina, nas coisas de lá. Se você não largar a casa, continuar do mesmo jeito, não mudar a sua visão, você vai viver a mesma vida. Sabe o que eu quero te dizer aqui nessa noite, para encerrar, querido? Se você não deixar coisas para trás, sua vida ela nunca vai mudar. Pastor, eu oro. Pastor, eu busco ao Senhor. Não é só buscar, não é só orar. A nossa vida tem que estar alinhada com o propósito. Porque se não estiver alinhada com o propósito, você nunca vai viver a promessa de Deus. Pode até orar, pode até buscar, mas se não estiver alinhado, Deus chega para Abraão e fala o que para Abraão? Abraão, larga a tua terra, larga a tua parentela e larga a casa do teu pai. Ele largou ou não largou? Ele deixou. Agora olha o que diz para mim encerrar lá no verso 17. Gênesis 17, verso 4. Gênesis 17, verso 4. Amém?
será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão, já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituiu. Olha o que Deus está falando aqui para Abraão. Abraão, ele está falando para ele aqui no verso 4: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Deus chega para Abraão, Abraão fala: ó, quanto? Não depende de tu. Ele está falando dele, está falando dele. Quanto a mim, eu tenho uma aliança contigo, Abraão. Sabe o que eu quero dizer para você? A aliança do homem ela pode quebrar, mas a aliança de Deus não quebra. Talvez você está hoje aqui e fala: pastor, eu rompi a aliança com Deus. Deus quer fazer uma nova aliança com você. Deus, Ele quer fazer uma nova aliança com você. Porque Deus estava falando para Abraão: Abraão, quanto a minha aliança ela será contigo. O homem ele pode romper a aliança com Deus, mas Deus ele não vai romper a aliança, Ele mantém a aliança. A aliança do homem quebra, mas a de Deus não quebra. Fica de pé no seu lugar.